Agora, o irmão diz que já vive junto há mais de 10 anos com a sua companheira. E ele fala assim, a pessoa perde a salvação se não casar no papel? Só pode se batizar se casar? E pergunta mais, por que não batizar primeiro e depois regularizar a situação no papel aí, né? Nós queremos dizer ao nosso irmão, e há uma doutrina aí de certo pastor, que lança até um desafio para se provar na Bíblia que o registro de casamento é necessário para uma legalidade do casamento. Eu quero dizer que a Bíblia recomenda que nós obedeçamos, por exemplo, aos nossos pastores. Capítulo 13 do livro de Hebreus, 7 e 17, está ali bem claro. E as pessoas que estão na igreja se sujeitam à diretriz que o pastor estabelece dentro da palavra de Deus. Esta mesma palavra ordena no capítulo 13 de Romanos, do versículo 1 até o versículo 7, que nós obedeçamos às autoridades constituídas e chega ao ponto de dizer que a autoridade é ministro de Deus para o nosso bem. Ora, se a autoridade constituída é um ministro de Deus para o nosso bem, e as autoridades constituídas estabeleceram que o casamento legal é o que é feito através de registro, pessoas que se unem sem esse registro não estão obedecendo às autoridades constituídas e não estão dando legalidade ao casamento, a essa união. Então, consequentemente, dentro do parâmetro da palavra de Deus, capítulo 13 do livro de Hebreus, versículo 4, que temos citado frequentemente quando diz venerado ou respeitado, acatado, seja entre todos o matrimônio. Como se dá o casamento? Sob a égide, sob a autoridade da palavra de Deus. Vamos ler. Toda alma esteja sujeita às potestades ou autoridades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade, faze o bem, e terá louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Aí está, irmão, até este texto, versículo 6. Vamos ler o Sérgio também. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. E aí está, a quem honra, honra. Então nós temos o dever de obedecer às autoridades, que é uma ordem divina. Consequentemente, um casamento que não se faz sob a autoridade das autoridades constituídas é uma união que até usa um título depreciativo de amaziados, mostrando que não houve o casamento civil. Então, o casamento civil é fundamental. Quero dizer ao nosso irmão que eu não vou julgar sobre perde salvação ou não, mas eu vou dizer que a pessoa deve se ajustar ao padrão da palavra de Deus e em seguida batizar-se nas águas. A igreja que batiza nessa situação descrita está contra as escrituras sagradas. Não está agindo consentaneamente com a palavra de Deus. E nós não devemos querer acrescentar membros que não estejam padronizados com a Bíblia Sagrada.
Bom, bem lembrou um irmão aqui, hoje tem a lei, hoje tem a lei do concubinato, que reza que após determinado tempo o casal passa a ter visto pela lei como casados. Não é bem isso, né? Ele passa a ser visto como casado. Ele passa a ter direitos semelhantes aos do casado, moralmente aos filhos, né? Ou para não ficar um filho sem pai, sem mãe, aí como se diz. Então veja a própria situação. Não, mas concluindo, esse concubinato pode casar na igreja, nesse caso? Se ele tiver 10 anos juntos, ele teria direito a casar na igreja? Sem dúvida, qual é o problema? Se nós oramos por qualquer pessoa que vem à igreja, um casal que se converteu e quer deixar a sua situação regular, nós vamos abençoar esse casal, porque eles estão tomando uma providência baseada na palavra de Deus.